A princípio, eu imaginava que ter um ministério e ser ministra, compondo um quadro ali, né, no Poder Executivo, seria já, por si só, uma grande oportunidade para se avançar com garantia do cumprimento dos direitos indígenas. E eu falo do cumprimento porque o direito garantido existe na Constituição Federal, sobretudo em relação à demarcação dos territórios indígenas, à proteção dos territórios, o respeito às formas de organização social dos povos indígenas. Porém, você chega nesse lugar, né, enquanto ministra, e com o status de um primeiro Ministério dos Povos Indígenas, parece muito forte, parece muito poderoso. E é para quem olha de fora e entende, né, a força de um órgão público como um ministério. Porém, as estruturas não estão preparadas para receber ali um diferente, ou não estão preparadas a mudar, provocar as mudanças necessárias para esse ministério funcionar a contento. Então, você tem que fazer um letramento, primeiro, posso até dizer um letramento racial, combater um racismo estrutural, convencer as pessoas de que o direito escrito precisa ter as condições suficientes, orçamentárias, de consciências, para que as pessoas acessem esse direito e ainda fazer uma grande discussão ali para incidir em decisões políticas. Porque você tem ali já o, a parte jurídica, né, contemplada, a parte técnica, administrativa, mas a decisão política é a mais difícil de todas. Então você chega e aí você precisa engolir o choro, engolir sapo, engolir soluços muitas das vezes para você fazer as conversas necessárias para explicar o óbvio. E isso, às vezes, assim, é muito desgastante, né? É muito desgastante para você realmente ter a sua voz escutada. Então, você tem que chegar, você tem que construir as condições e ainda tem que se fazer ser ouvida e compreendida, né? Para que você construa ali alguma, né, política concreta. Então, nós chegamos com o Ministério em um momento bem difícil, onde toda a política indigenista tinha sido desmontada, onde todas as condições já criadas anteriormente tinham sido tiradas da FUNAI, por exemplo, né, do IBAMA, um órgão fiscalizador. E aí, além de reconstruir toda a política indigenista, você construir um ministério e lidar com as emergências, com as demandas do dia a dia, que agora com o Ministério, as expectativas dos povos indígenas aumentam, né? Nós temos um ministério, então agora vamos ter todos os territórios demarcados, vamos acabar com a violência, vamos acabar com todas essas deficiências do poder público de séculos. Então, muitas emergências foram acontecendo, por exemplo, o caso do povo Yanomami ali, totalmente atingidos ali por uma crise sanitária, humanitária, e que nós tivemos que combater ali, né, imediatamente. Quando você vê, não é somente um problema de saúde, mas é um problema de invasão de território, de exploração de garimpo, de contaminação da água. Então, é um conjunto ali que você precisa realmente dar conta para poder enfrentar. Então, não tem uma receita, né? Não tem uma mágica, mas é preciso você ter muita disposição, diplomacia para lidar com todo mundo ali que envolve decisões, para mostrar que é importante agir, né, de forma emergencial. Então, é um desafio, né? Continua sendo um desafio, porque nós temos ainda uma disputa muito grande entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Nós temos ali um Congresso Nacional, né, que faz uma correlação de força muito grande
de enfrentamento a tudo que é direitos ambientais, indígenas, humanos. E aí isso realmente acaba dificultando muito a implementação do direito indígena, né, ou da política indigenista. Mas ter um ministério e uma ministra na mesa faz muita diferença, porque tudo que eles diriam na ausência, né, o meu colocar ali na mesa impede de que eles falem diretamente o que gostariam, né, ou como gostariam. Então, as palavras são um pouco mais comedidas para poder falar o que pensam. Então, realmente, a presença faz muita diferença. Foi só o começo e eu acho que a gente precisa agora consolidar o ministério, precisa consolidar essa presença, né, e aumentar cada vez mais, para que a gente siga construindo não só uma política indigenista forte, né, mas que a gente possa continuar fazendo com que o Estado brasileiro reconheça a importância dos povos indígenas na história do nosso país. Olha, é difícil, né? Porque a gente precisa apontar, apontar nomes, apontar dados, apontar impactos. Então, quando você aponta, você naturalmente já está dizendo quem são os culpados. E dentro dessa lógica da produção de commodities, a gente precisa enfrentar o modelo econômico à base de monoculturas, à base da agropecuária, à base da exploração de minérios, o garimpo ilegal, né, o desmatamento nos territórios indígenas. Então, quando você traz os impactos, as consequências dessa exploração, não tem jeito, você já está dizendo quem são os inimigos, porque quem está causando tudo isso. E no momento que a gente está de crise climática, de emergência climática, que não é uma emergência só do clima, é uma emergência das pessoas, né? Da vida das pessoas que estão sendo atingidas já por essa consequência da ação humana, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa dizer quem são os causadores e o que precisa ser feito para a gente reduzir essa crise climática que está afetando de todas as formas muitas pessoas. A gente já vive hoje as emergências climáticas nas grandes cidades, nas periferias das grandes cidades, onde são as pessoas mais impactadas, né? A gente já vive essas consequências nas aldeias, nos quilombos, né? E mesmo sendo os maiores cuidadores, os maiores guardiões, como povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, né? Comunidades tradicionais, que são os que mais cuidam, é que sofrem os maiores impactos. Então, essa crise, esses impactos, neste momento, atinge de forma muito desigual, porque aqueles que têm mais condições de se proteger, que têm mais condições de se cuidarem, eles, né, estão ali confortáveis. Quem não tem, morre com inundações, morre com secas, morre com deslizamentos. Mas, se a gente realmente não agir rapidamente, essa consequência vai chegar para todo mundo. Por quê? Por exemplo, a falta de água das nascentes, daqueles lugares que a gente cuida, que a gente protege, se não existir ali, não vai chegar na cidade, não vai chegar para quem tem dinheiro para comprar, né? Então, a consequência da crise climática, ela chega para todo mundo se não houver um basta imediato. Então, a gente olha que nessa exposição, 200 anos atrás, as grandes áreas, né, de proteção, de florestas vivas, né, de vegetação nativa, de São Paulo à Amazônia, e hoje todas essas áreas totalmente destruídas. E aí a gente já vê hoje a consequência de toda essa mudança, né, que é exatamente essa crise climática que nós estamos denunciando. Então, tem essa consequência já real, né? Que não é um problema do futuro, é um problema que a gente vive agora. Então, não tem como você não falar sobre isso e não denunciar os causadores dessas causas para as mudanças climáticas.
Eu acho que foi muito tempo de ausência, né? Do Brasil República até aqui foram 200 anos para ter um primeiro Ministério dos Povos Indígenas. E a gente chega e entende que nós precisamos estar nos lugares de tomada de decisão, né? Então, este momento nós estamos chamando da gestão indígena, onde nós estamos dispostos não só a aprender, mas também ensinar essa consciência ecológica, política, como se faz democracia, né? A gente tem feito muitos processos de escuta, muitos processos de diálogo com povos indígenas para qualquer política que nós fomos implantar, né? A exemplo da própria Universidade Indígena, que foi criada agora. Nós fizemos mais de 25 seminários no Brasil inteiro, diálogo com mais de 2.000 pessoas, professores, pais, alunos, né, a comunidade, para discutir como seria essa universidade. Então, eu acho que a gente ensina isso, que uma democracia efetiva precisa acontecer com respeito, com diálogo e com representatividade. E o Ministério dos Povos Indígenas, hoje, é um dos maiores exemplos de democracia representativa dentro do Poder Executivo, onde a gente chega não só para ter uma estrutura, mas para ter voz, para ter ali a posição, né? E o nosso olhar para essa construção nesse momento. Então, eu acho que isso é o que fica para o mundo, né? O Ministério dos Povos Indígenas, o maior exemplo do Sul global de democracia representativa e participativa, né? Porque nós estamos garantindo esse diálogo. E o que se aprendeu com nós, eu acho que é isso, a importância de ter territórios protegidos, a importância de que o que esses territórios têm para o mundo, sobretudo nesse momento de crise climática, a contribuição que os territórios indígenas dão. Na COP 30, em Belém, foi a primeira vez em 15 COPs que eu participo que eu vi os presidentes falarem sobre a importância de proteger territórios indígenas e direitos dos povos indígenas, colocando os territórios como as áreas mais preservadas e que contribuem, né, para o enfrentamento a essa crise climática. Então, eu acho que hoje cresceu muito essa compreensão, sabe, sobre a proteção dos povos e dos territórios indígenas para a garantia da vida no planeta.